É com muita alegria que hoje recebemos na casa o nosso irmão Jaime Polacchini. E o nosso irmão Jaime, ele vem de Imbituba, da casa Centro Espírita Seguidores de Jesus. E hoje vai nos falar sobre o tema Procurando a Felicidade. Para quem participou do grupo 4 Estações hoje à tarde, tudo a ver, como sempre, né, com o nosso estudo. A espiritualidade no comando sempre. Então, que possamos ouvi-lo e que a espiritualidade te ampare e te ilumine neste momento. Mais uma vez, renovo os votos de boa tarde aos dois planos da vida, aos que nos acompanham pelo Face. E que é com muita alegria retornar a esta casa, pois estive aqui na sua inauguração. Mais um ponto de luz. Todas as crenças são ponto de luzes para que o nosso planeta venha a ser um mundo melhor, porque renovando o homem, renova-se tudo ao seu redor. Uniram-se em conselho, em assembleia, profissionais na área da educação, pedagogos, escritores, para a troca de informações e também dos objetivos que iriam ter para um novo ano. E, numa pausa, fizeram um convite para escolherem alguma palavra que fosse importante para todos, com exceção da palavra amor, porque o amor é de essência divina, e sem amor não se tem mais nada. E foi escolhida a palavra felicidade. O fonema, o som dela já traz alguma coisa no íntimo. E se pegar o espírito da letra, quem não procura a felicidade? Todos nós procuramos. Quando estamos no plano espiritual, fizemos um planejamento para uma nova reencarnação. E, logicamente, toda encarnação, ela vem para nos melhorar. Nós não viemos para falhar. Nós viemos para dar mais um passo evolutivo, que é uma lei divina. Todos nós chegaremos a uma situação de espíritos superiores, espíritos benévolos, porque é a lei do progresso espiritual. Portanto, a palavra felicidade, ela está dentro de cada um. Quem não a procura? De João Nunes Maia, no livro Cristo em Nós, separei um pequeno texto que traz assim: existe no subconsciente de cada um imagens condicionadas em se referindo à felicidade. Não há ninguém no mundo que não a deseje fortemente. Todos nós desejamos a felicidade. Todos nós queremos essa felicidade. Mas, como estamos num mundo de provas e expiações, e que trazemos uma bagagem de outras existências, e se vamos voltar a esse mundo, temos a colheita daquilo que plantamos em outras existências. Portanto,
Não que não possamos ter a felicidade, nós vamos buscar de todas as formas, mas é relativa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que traz bem-aventurados os aflitos, traz de François Nicolas Madeleine, cardeal de Merlot, 1862, diz: a felicidade não é deste mundo. Não vamos nos apavorar, porque nós vamos ter momentos de felicidade. E ele diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disto, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo qual é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Mas nós procuramos. Nós vamos ter momentos desta felicidade. No Livro dos Espíritos, eles trazem na pergunta 920, se o homem pode gozar na terra uma felicidade plena. E eles dizem não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Ora, a gente pode abrandar, nós vamos ter momentos de felicidade. Digamos, quando está para nascer o primeiro filho, é uma alegria para os pais, para os avós, familiares, e chega um momento, nasce aquela criança e todo mundo alegre. Daqui a pouco a criança começa a gemer, tem dores, problemas que deverá ser levada ao médico. Então, da felicidade, nós já passamos para uma angústia. Então, houve um momento de oscilação, a felicidade e um momento de angústia. Mas Deus, na sua bondade infinita, nos mandou os médicos, a medicação para tratamentos, e devemos buscá-la nos médicos quando estamos doentes e quando estamos doentes da alma. Porque toda doença, ela procede da alma. Nós encarnados somos alma. Quando voltamos ao plano espiritual, voltamos a ser espíritos. Kardec fez essa divisão para saber do espírito encarnado e aquele que está no plano espiritual. Portanto, nós temos esses momentos de felicidade e vamos usá-lo da melhor forma possível. Então, buscar a luz e a felicidade é necessário esforço e vontade. Igualmente a pedra bruta e preciosa, que quando lapidada pelo esmeril, parece sofrer as agressões, mas ao término da lapidação, veremos que seu brilho se torna radiante. Somos pedras a ser lapidadas pelas múltiplas existências, onde as atribulações é o esmeril. Somos os próprios lapidadores
do nosso mundo íntimo, que faça brilhar a nossa luz. Portanto, sabemos que a felicidade é relativa. Então, para esse tema também, fui buscar no livro Jesus no Lar, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcius. Neio Lúcius, ele foi conterrâneo de Emmanuel, quando este era Publius Lentulus. Então, vejamos só o quanto tempo ele passou, quantas reencarnações ele teve para nos trazer estas mensagens. E esse livro, Jesus no Lar, eu faço junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu estudo de Jesus no lar e o Evangelho no lar, que é de suma importância todo espírita fazer. E o tema que escolhi foi o talismã divino, que se reuniam sempre na casa de Simão Pedro para estudarem as Escrituras, e Jesus trazendo o seu conhecimento espiritual para que todos pudessem aprender mais, apesar desses espíritos já estarem comprometidos desde o plano espiritual para a sua missão aqui. Jesus já sabia disso. E eles estavam conversando a respeito das qualidades divinas que Jesus possuía. Essas qualidades, essas faculdades sublimes de que o mestre era portador, curando loucos e cegos. Quando Isabel, a mãe de Tiago e de João, quando houve uma pausa, perguntou: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Ela estava ainda apegada a alguma coisa material, algum objeto mágico que nos possa favorecer. Jesus posou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades luminosas na comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoada sementeira de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz para com todos. Indica vastas redes de trilho para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou:
Sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir essa bênção? Diz-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum de todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Esse tempo, essa encarnação, é de suma importância para nós, porque é a oportunidade que tivemos para renovar, como espírito que somos imortais, e buscarmos essa felicidade tão esperada de tantos, mas sem o amor ela não virá. Portanto, a reencarnação que temos agora é muito importante. Diz-nos a espiritualidade que é uma fila enorme no plano espiritual para reencarnar. E de lá, o planejamento, sabemos a hora que vamos chegar e a hora que vamos voltar à nossa pátria maior, ao plano espiritual. E muitos dizem: poxa, se eu me lembrasse, eu poderia mudar muitas situações, mas o Evangelho nos explica esse esquecimento. Se Deus nos colocou o esquecimento do passado, é para nós usarmos melhor o nosso livre-arbítrio, porque poderia nos atrapalhar no momento em que está numa situação difícil. Mas o que eu posso fazer é usar de todos os bens possíveis no sentido espiritual, não material. O material é importante, não resta a menor dúvida. A matéria influencia o espírito, mas nós não podemos nos apegar à matéria, porque senão, na hora da partida do plano terreno, nós vamos sentir muitas dores, porque deixamos fortunas. E aqueles que são familiares, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ficam disputando, brigam-se entre si, irmãos, esposa que ficou, ou marido. Então, o apego é que nos traz grandes problemas. E esse esquecimento, ele vem a nos dar essa consolação. E nesse mesmo capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo muito longo, tem vários itens, também tem um motivo de resignação. Nós nos resignarmos no momento da dor, porque é um momento de aprendizado. Muitos dizem: mas quem quer ter alguma doença? Ninguém quer. Ninguém quer ter alguma doença. Mas, como viemos de tantas reencarnações, nós vamos trazendo alguma bagagem que vai, nessa existência, vai aflorar, nos trazendo situações difíceis.
Mas como já disse, a bondade de Deus é tanta que concede os médicos, os equipamentos hoje em dia tecnológicos, é enorme. Nós temos em mãos, assim, situações para muitas curas. E haverá um tempo em que essas doenças, aos poucos, vão sumindo, na medida que o espírito começa a melhorar as suas atitudes. Agir bem, fazer o bem, é qualidade de vida. Há pessoas que dizem assim: eu não faço o mal. Basta. A espiritualidade diz que fazer o bem é imperioso, porque todo mal decorrente de um bem que você deixou de fazer, você é responsável. Então, temos que estar fazendo o bem. E nesta medida que vamos fazendo o bem, nós vamos nos melhorando. A nossa mente vai ficando cada vez mais aguçada para as coisas espirituais e as doenças aos poucos vão sumindo. Mas como falei, há doenças kármicas que trazemos de existências e vão aflorar. Portanto, é imperioso que a gente faça o bem. No esquecimento do passado, nós temos aqui uma mensagem que diz assim: se pudesses erguer um pouquinho só o véu que cobre vossas consciências, perceberiam quão pequeno ainda somos. Muitos sábios, quando atingiram ao estado livre da alma, perceberam que não eram tão sábios assim. O homem que detinha grande poder do metal, ao deparar-se com a espiritualidade, percebeu o quão pobre era. O cientista, ao constatar que estava em outro mundo, não conseguiu erguer-se e afastar-se da veste física. Queridos, quando trazemos a bagagem da esfera física, ela é tão pequena e pobre que nada mais somos que apenas cisco. É o que eu tinha para essa tarde trazer, esse momento em que buscamos nos livros um tema que é comum a todos. Quem não deseja felicidade? Todos nós queremos, mas sem amor, ela não existe. Eu quero agradecer mais uma vez o convite feito, a paciência e a atenção de todos, e que a paz esteja sempre presente, junto com a felicidade em nossos corações. Que assim seja.